Vamos falar agora sobre um outro assunto dos pequenos detalhes que envolvem uma campanha, que o número de votos, a diferença de votos foi muito pequena entre o Paulo e o Marcelo Cardona, que foi o candidato que ficou em segundo lugar. Como esses pequenos detalhes vocês pensaram? Como foram pensados os pequenos detalhes? Por exemplo, a penetração do jingle, me parece que é um consenso que o jingle do Paulo foi o que mais penetrou na cabeça das pessoas. Que tipo de importância tem, por exemplo, um jingle numa campanha, já ouviu? É de fundamental importância, assim como o slogan, né? O slogan é o resumo de toda a campanha, né? O jingle também tem que... Não existe mais espaço para aquela musiquinha que pega e não tem sentido ou relação nenhuma com a campanha. Pega porque tem um ritmozinho, não, tem que ter mensagem e dizer alguma coisa relacionada à campanha. A questão dos detalhes, não se ganha e não se perde eleição por um único motivo. São vários detalhes que levam à vitória ou que conduzem à derrota, não é? A vitória, como eu disse anteriormente, a cada dia era matar um leão. Nós tínhamos... Olha, a gente tinha criado peças publicitárias para essa campanha, coisas muito boas, muito bonitas, criativas, não é? E não podemos executar, não houve condições por falta de recursos financeiros. Nós não tínhamos dinheiro. A campanha, bem, iniciou aquele trabalho de sempre, não é? O corpo a corpo, o pessoal na rua entregando a mensagem, o panfleto. Mas para que vocês tenham uma ideia, aquele material que a gente fez, depois levamos até o fim, né, não foi feito porque foi feito daquela forma, com papel jornal, daquela forma como conduzimos, e deu um bom resultado, porque ele foi ele teve a linguagem do povo, a linguagem que nós utilizamos, e o povo se identificou com aquela linguagem, né, e com papel jornal. Enquanto outras candidaturas com materiais caríssimos, nós com o papel jornal mais simples que tem, por falta de recursos. E nós tínhamos que usar a criatividade, pela falta de recursos, tínhamos que ser mais criativos, né? E criamos o jornal Urgente, né? Urgente, de urgência e envolvendo gente. E com as propostas. Eu me indigno muito, Adriano, quando eu ouço e quando eu lia nas redes sociais, dizendo, uma campanha não propositiva, sem propostas. Olha, se aquele catatal de propostas não são propostas, eu não sei o que dizer. O que eles queriam? Alguma mirabolância? Vamos realocar o Morro São João, tirando da Bela Vista, colocando lá na Colina Schenck? Parem com isso. Se aquelas diversas propostas não foi uma campanha propositiva, ou é má intenção, ou então não sabem o que é propositivo, né? Tinha ali propostas dos mais diversos, para atingir os mais diversos níveis da comunidade, os segmentos, etc. Bom, então esse foi um detalhe. O material impresso, dentro da necessidade, né, da dificuldade financeira, nós nos adequamos. Então, mas um detalhe importante, as fotografias. Muita gente pensa que a gente vai lá num fotógrafo, tira uma fotografia e tal. Nós tiramos perto de 800 fotografias para chegarmos àquela que nós queríamos. Eu queria evitar, eu não queria Photoshop, eu não queria artificialismo nas fotografias do Paulo e do Aldana. Nós fomos em 2 fotógrafos renomados em Montenegro, capacitados, diferentes, né? E fizemos 2 sessões de fotos e tal. E fomos analisar e nenhuma eu queria uma foto que fosse Paulo Azeredo. A melhor foto de campanha eleitoral do Paulo eu queria para essa campanha. E foi, até tem uma curiosidade, também do Luiz Américo, uma boa e tal. E nós tiramos o Luiz Américo, todo mundo sabe, anda de chapéu, de gravata e tal, e por vezes uma bengala. As pessoas, não pode tirar o chapéu do Paraguai, do Aldana. Não, é sem chapéu, e naquele lado que ele tem de músico, de tradicionalista e tal, né, com lenço e tal, né. E eu não quero o Paulo Azeredo dentro de um paletó, com terno e gravata. No Paulo é povo, não tem que estar que nem bonequinho. Mas a expressão facial, essa era a nossa busca, tanto de um quanto de outro. E eu posso dizer, a melhor fotografia que o Paulo Azeredo já tirou foi aquela. A gente olha, o olhar naquela foto diz tudo, a expressão dele, a tranquilidade, a serenidade e o olhar. Nos comícios eu sempre chamava atenção, nós tínhamos os grandes banners, os grandes cartazes, depois que a gente encerrar, vão ali. Eu chamava para esse detalhe. Vão até ali, naquele cartaz, e olhem no fundo dos olhos do Paulo e do Aldana, em especial do Paulo. Olhem ali, se vocês vão sentir alguma coisa diferente.
Eu chego a me arrepiar, olha aqui, ó, Adriano. Porque as pessoas lá dizem, tu tem razão, eu digo, é isso que nós buscamos. E olha aqui, ó. Porque foi isso. E aí a história curiosa da fotografia. Quase 800 fotos, 2 dias analisando, não é isso, não é isso, não é isso. E aí eu liguei para o Diego, um dos fotógrafos, né? Eu, Diego, por acaso, não ficou nenhuma foto assim perdida aí na lixeira do teu computador, alguma que tu não gostou e tal, alguma coisa assim? Tem aqui mais umas 17, ele me diz. Me manda. Ele enviou por e-mail. E eu abri o e-mail, mas foi quando eu abri aquilo, achei, tá aqui, tava ali a foto. Não houve necessidade de Photoshop. Não, e essa foto que eu fiz a referência, que as pessoas olhavam e ficavam hipnotizadas com aquela foto. Então, esses detalhes, né? O coração, embora já muito utilizado, emoção. Era uma campanha que nós tínhamos que jogar muito fortemente com a emoção, o sentimento das pessoas. O que simboliza? Não tem, pode pensar mil e uma coisa, é coração. Tu tem que adequar o coração. E ficou bonita a nossa logomarca de campanha. E as mensagens também. Lá nas reuniões, nos bairros, nos comícios, a mensagem verbal, a oratória, isso mexeu muito com as pessoas, né? Televisão. Aí para entrar até na questão do jingle. Vamos antes da televisão, o jingle. Tá? O jingle. Nós imaginamos a primeira música e que ficou muito musicalmente. E nós trabalhamos com procuramos trabalhar com profissionais locais. Sim. Mas o vocalista tinha que ser adequado àquele tipo de música. Não encontramos aqui, buscamos em Gravataí. E no estúdio que nós gravamos, naqueles dias ali, era uma efervescência de músicos das mais diversas cidades gravando e tal, né? E um ouvindo o outro. E eles diziam, olha, o melhor que vimos até agora, o melhor. Isso o primeiro nós. Tinha conteúdo, tinha qualidade vocal, tinha qualidade musical, tinha arranjo, não era aquele instrumental artificial, com sintetizador e tal. Tinham músicos ali tocando e tal, foi uma coisa muito bonita. Mas para aquele sentimento emocional, porque nós queríamos usar muito isso na televisão. Porque nós julgamos que a televisão, que depois também seria utilizado na internet, que está nessa efervescência agora, né? Então aquela música seria adequada para aquele momento. Nós tínhamos, a gente faz um trabalho por partes, né? A primeira parte da campanha seria aquela ali, apelando para o emocional, levando nossa mensagem, fazendo o coração bater forte e tal. E aquela música veio a calhar, não é? Só que teve um detalhe, né? Ela não era para ser chiclete, aquela de rua, o pessoal sair dançando, não. Era para tocar, o pessoal ouvir tal, e pensar, refletir em cima da música, né? A televisão iria reforçar. Só que a princípio, com a coligação que nós tínhamos, o nosso tempo ia de rádio e televisão a 7 minutos e meio. Contra 10 e alguma coisa, quase 11 dos adversários. É um excelente tempo. O Adriano que lida com televisão sabe que o ideal, né? 10 minutos já começa a encher linguiça, como se diz. 7 minutos é o ideal, 7,5 dá para fazer um belo programa. Só que a justiça eleitoral é aquela história que todos já conhecem, né? Sobrou para nós poucos segundos além de 3 minutos. E agora, toda essa vontade, tudo isso e tal, eu digo, olha, peguemos mais uma vez, diante da dificuldade, o limão e vamos fazer limonada, não é? O que nós tínhamos que fazer? Buscar apresentadores que se identificassem com o povo. O Leandro Utzk, descoberto pelo Adriano na TV Cultura e tal, é um talento local, um excelente jornalista e tal. Ele sintetizava, não é? É o loirinho bonitinho de olhos azuis, com se expressa muito bem. Mas e aí? Ele sozinho, não é o que eu quero. Eu tenho que buscar alguém. Eu quero uma moça que eu acompanhe como apresentadora. Então, nós somos a candidatura do povo, vamos buscar no povo. E agora? Não é fácil descobrir um talento assim de uma hora para outra. Eu digo, vamos para a internet que tem feito grandes revelações. Aí eu comecei a procurar na internet perfis, eu queria uma negra. Uma negra com aquele aspecto afro mesmo, né? E aí eu observei, selecionei, entre tantas, selecionei 2. Né? Eu digo uma muito bonita, né? Mas com os traços assim até porque o pai dela é branco, né? Tinha uns traços assim mais de pessoa. Eu digo, não, ainda não é, mas vamos fazer um teste. Fiz um teste com ela e tal, foi razoável. Aí nós trouxemos aí me indicaram, olha o perfil da Camila. Eu fui lá cheio de,
vamos ver agora, tem que ver diante das câmeras, né? Claro. Aí ligamos, Camila, olha assim, ela ficou surpresa, mas eu não sei, né? Digo, vamos experimentar. Chamei-a para o comitê, e aí peguei uma câmerazinha pequenininha, fiz um texto lá e leia. E eu digo, eu quero assim, assim, assim. E ela leu aquele texto, chega, ela se assustou. Não agradeço, não, é tu, não procuro mais ninguém. E aí trabalhamos ela e deu um show juntamente com o Leandro Lutz. Então a figura dos nossos 2 apresentadores somou, né? Outra questão, como tu é um homem de televisão também, sabe que existem certas técnicas para o texto de TV e tal. Nós esquecemos isso. Digo, vamos usar uma linguagem coloquial, elucidativa, explicativa e tal, que todos entendam, e vamos usar a credibilidade do Leandro e a novidade da Camila, né, para dar aquele... E também o tom emocional. E foi os programas de televisão, aqueles 13 minutos renderam profissionais renomados de televisão, de campanhas eleitorais, assistiram, porque hoje a internet abre para o mundo, né? E se comunicaram, olha, vocês estão de parabéns, o que vocês fizeram não é fácil. Eu sei que não é fácil. Claro, mas não foi só eu, o trabalho competentíssimo do nosso editor de imagens, e captador de imagens, o Diego, né? Talento do Leandro, a Camila, o pessoal que nos assessorou, né? Então foi excelente. Então aqueles 3 minutos, e eu aprendi uma lição muito grande, que não é quantidade de tempo, não é qualidade. Em 3 minutos tu podes dizer muita coisa assim, tu pode convencer o eleitorado em 3 minutos. Tem que saber fazer, e o nosso pessoal soube fazer, sem sombra de dúvidas. Aí vem a questão do segundo jingle, né? Nós tínhamos já programado desde o início a etapa em que a campanha teria que vir num crescendo, e a proposta de virada. Que estava sendo, aquelas pesquisas que estavam sendo divulgadas mostravam, né, para consumo externo, para o público, nós estávamos muito atrás. Então tinha que vir fazendo a escalada, crescendo, e o momento da virada de ultrapassagem. E eu sempre gosto nas campanhas que eu faço de escrever. Eu não entendo nada de música, eu não sei o que é dó, o que é ré, eu escrevo letra de jingles. Todas as campanhas eu sempre escrevia a letra, né? E aí pego um músico, né, capacitado, que vai musicar essa letra. A gente vai, discute, debate e tal, não é? Mas eu não abro mão de fazer a letra, como da primeira e tal. E nesta segunda também. Aí era um jingle para cima. Era para ser o chiclete, para, né, o pessoal grudar no ouvido, o pessoal sair cantando, pulando, as crianças e tal. E ficou muito bom esse jingle. Ficou excelente. Foi musicado pelo Edson do Locomotiva, né? Do estúdio Locomotiva. Ficou excelente. Só que nesse meio, se fosse para a rua aquele jingle, seria bom também. Só que nesse meio tempo, e a gente precisa também, em campanha eleitoral, se despir das vaidades. A gente tem que ser humilde e ter o estalo. O Leandro Lutz, que além de apresentador, de jornalista, etc., né, de sósia do Michel Teló, e etc. e tal, ele é músico, um excelente músico. E ele me telefonou. Só, olha, Jovem, eu fiz uma letrinha aí de uma coisa aqui, bati no violão aqui, eu acho que tá legal e tal. Posso te mandar? Eu digo, manda agora. Já estava lá no estúdio a outra já para ser gravada. Manda. E ele me mandou por e-mail, só no violãozinho ali, ele mesmo cantando e tal. E aí eu ouvi. Digo, opa. Aí eu ouvi de novo. Digo, é isto aqui que eu quero. Aí liguei para o Edson, suspende o meu, aí suspende tudo e tal, que vem outra música, vem outro jingle que a gente vai trabalhar. E aí o pessoal, eu chamei mais um pessoal, né, para a roda, ouçam aqui. Aí eles vão fazer isso aqui num estilo pagode para cima e tal. E aí chegou um companheiro nosso ligado ao carnaval, isso aí também dá um sambão enredo. Também, vamos fazer agora, vai ser um estilo assim para cima pagode e um estilo samba enredo. E aquilo que vocês ouviram, as duas versões na rua, aquele jingle que pegou. E quando nós sentimos que ficou muito bom não, ficou sensacional, excelente, fora de série, coisa de louco, né? Digo, não, isso aí agora vai ser, vão para as ruas, vão invadir as ruas. E foi injeção, remédio colocado na veia, foi um grande mote. Outro detalhe também, eu sempre digo, me deem 5 pessoas confiáveis para dirigir os automóveis, em 5 carros bons de som, porque não adianta ter quantidade de som com som mal regulado, equipamento ruim e tal.
som de qualidade, 5 motoristas que vão cumprir o que a gente solicita, eu não preciso nem de televisão. Tá? Porque a mensagem, o alto-falante, eu não sei se eu vou dar a dica aqui agora para os meus futuros concorrentes. Olha aqui, ó, ganha-se eleição no alto-falante. Televisão é importante, importantíssimo, como eu relatei aqui. Rádio é importante, importantíssimo, sem sombra de dúvida. No rádio nós tivemos que fazer diferente também, porque eram 3 minutos, era alô, estamos chegando e tchau, estamos indo embora. Né? Então, mas agora o alto-falante é fundamental. Mas só por ter, não, tem que ter a mensagem, saber o que vai dizer, o que como vai atingir as pessoas. Né? E a mesma coisa, as pessoas pensam, aí cada detalhe tem que ser pensado. O texto que eu utilizava no centro era um, lá no bairro era outro. Né? E nessa questão de alto-falante teve um momento muito importante, quando a gente viu que nós tínhamos que virar a mesma eleição. Porque nós tínhamos o controle das nossas pesquisas. E a gente, puxa vida, e o que era divulgado em jornal, alguns jornais, era totalmente diferente dos números de agora. A gente sabe que isso influencia o voto, que isso arrebenta com uma campanha. Eu digo, não, agora vamos fazer programa de rádio nos bairros. Eu subia para o alto-falante ao vivo, nós pegávamos uma caminhonete e ia lá para o bairro. Eu ia rua por rua do bairro, fazendo o programa de rádio que eu faço. Né? E as pessoas saíam para a rua e abanavam. E naquele momento, como se fosse um programa de rádio, comunicação e tal, passava em frente da oficina mecânica, eu trazia aquela mensagem para o pessoal da oficina mecânica. Né? Olha, quando o poder público municipal investiu num pequeno negócio como o seu, da chapeação e pintura da oficina, nós queremos no governo, porque tem a proposta do Paulo prefeito de fomentar os pequenos empresários nos bairros. Vocês recebem, já ouviram e viram recursos para John Deere, para vocês pequenos. Alguma vez em Montenegro o governo municipal deu um recurso para o pequeno? E ele saiu para a rua e aplaudiu, é isso, vamos. E ali começou, isso aí a gente foi fomentando, cada rua tinha uma mensagem, cada bairro, só que isso aí para a imprensa, para quem gosta muito de navegar a internet, então eles não estão lá no bairro para saber o que a gente fez lá. Né? E eu digo, nós não tivemos tempo hábil, porque era cobrar o escanteio, correr para a área e cabecear. Né? De ir para o lado de lá, que eu digo, o lado dos bairros mais altos da cidade. Né? Mais altos que eu digo na região mais alta, topograficamente mesmo, não de mais alto em sentido financeiro também. Mas onde a gente fez esse trabalho dedicado, de muitas horas, eu falava 3, 4, 5 horas sem parar, com uma garrafa de água do lado e fazendo tipo. O resultado nas urnas foi bem visível, foi nítido. Né? Onde a gente fez trabalho forte, checamos, me deem um alto-falante, eu dispenso TV e rádio se preciso. Né? Então foi esses detalhes que fez a diferença. Para cada região nós tínhamos um texto a ser apresentado. No interior era mensagem para o interior. Né? O programa de rádio, eu digo, bom, na cidade, né, tem internet aqui e tal, o rádio também atinge. Mas aqui eu tenho mais armas para jogar na cidade. Tem o alto-falante, que é intensivo, né, a propaganda e tal. Lá no interior, digo, vou usar bastante o rádio para o interior. Então, o rádio eu canalizei mais para o interior do município, levando a mensagem para o interior. Deu um bom resultado, porque lá no interior nós estivemos pessoalmente em reuniões e tal, o pessoal comentava. Eu ouvi no programa de rádio de vocês, os outros é muito longo, eles ficam, a gente vê e tal. E de vocês disseram que o Paulo vai implantar o fundo rural ali para atender os produtores rurais, vai fazer isso e aquilo e tal. Então eu digo, opa, deu efeito o rádio. O pessoal do interior presta atenção. E o rádio é o meio, lá não tem internet, televisão é parabólica, eles assistem lá de São Paulo, Rio. Então o rádio é importante. Tudo isso é pensado. Tudo isso tem que ser estudado, elaborado. Eu tive 2 rapazes, né, o Paulinho e o Ismael, que são estudantes. Agora o Paulinho se formou até, de publicidade e tal. Eles dizem, puxa vida, isso aí faculdade, estavam encerrando o curso, faculdade não ensina tudo isso que a gente está aprendendo aqui. Isso é forjado na luta, né, no dia a dia. E eles também não foram de grande importância na campanha, né? A nossa arte era feita ali dentro mesmo. Era uma salinha, né, passei eu 2 por 3, 6 metros quadrados, que tudo saía dali. Né? Trabalho que começava às 7 da manhã, entrava 1, 2, 3 da madrugada. Então não tinha nem tempo para fazer panfleto, tá? Depois nós vamos falar sobre isso. Porque eu não tinha, até porque eu botava o pé na rua, tinha 3, 4 carros me seguindo, né? Bom, isso aí é outra história. Só que então cada detalhe, Adriano, cada detalhe, o que o Paulo, a maneira como o Paulo...
Quem viu o Paulo prefeito, candidato a prefeito na televisão dessa vez, não pode nem fazer um comparativo com eleições anteriores dele, aparições dele na TV, porque a gente conseguiu extrair, nós não artificializamos o Paulo, nós utilizamos o Paulo como ele era, né? Aquele depoimento lá no Muda Boi foi 1h30 de gravação e nós tínhamos aquele programa seria lindo, emotivo, porque nós arrancamos a emoção da raiz, colocamos ali na frente da casa onde ele nasceu, era uma entrevista, um bate-papo, né, entre eu e ele, aí nós arrancamos ali histórias e depois nós íamos fazer um programa bem extenso de 7 minutos e tal, tivemos que fazer tudo aquilo 1h30 e 1 minuto e pouco, né? Mesmo assim deu para mostrar um pouco daquela emoção, né? Mas foi dados interessantes, ele contou ali, não é, como o parteiro veio para fazer o parto, e não conseguimos, em função da exiguidade do tempo que a justiça nos podou o tempo. Bem, então, olha, tem tanta história bonita, e os azarões. Chegaram as pessoas lá, estou precisando de uma palavra de incentivo, olha, tá bom, vai dar certo. Para que tanto esforço, vão perder a eleição? E gente mesmo da trincheira vão perder a eleição. E em momento algum ninguém ouviu da minha boca outra frase que não. Nós vamos vencer. Eu sei o que eu estou fazendo. Nós vamos vencer, sim. E até hoje eles dizem, mas como é que tinha tanta convicção? Em primeiro lugar, eu tinha consciência do que eu estava fazendo. Porque é muito importante, deixa eu olhar nessa lente da verdade. Fundamental é conhecer o sentimento do povo. Minha vida inteira eu lidei com o povo. Eu sei o que eu vou dizer, até mesmo quando as pessoas leem aí alguns xingamentos meus e tal, eu sei o que eu estou fazendo, eu não estou xingando por acaso, né? Eu sei por que eu estou xingando. E quando tem sinceridade, não é? Isso aí não tem contra-efeito. Então é tudo isso. Marketing eleitoral político não quer dizer falseamento de verdades, artificialismos. Tu pode, e é muito mais sincero, melhor tu jogar com a verdade. Nós extraímos, hoje pela manhã eu conversava com um jornalista, ele dizia, pois o Paulo sempre teve um problema de assessoria, né? O que ele fez nunca conseguiram expressar, mostrar o que ele fez de maneira. Eu digo, tá, agora tu vai me dar razão, e o Adriano também pode ou não me dar razão agora. Em 45 dias de campanha, e aqui eu me arrepio de novo, nós conseguimos mostrar o Paulo de quase 20 anos de deputado. Por quê? Em 20 anos não souberam mostrar o muito que ele fez, e ele fez bastante coisa. E nós fomos lá e buscamos o que era preciso e mostramos. Foi o Paulo que fez. Pá, o carimbo. E muitas pessoas diziam, né? Aí eu remonto uma outra eleição que eu fiz, em que tinha um tema que era tabu, e que do Projeto Cura, na época do Ivan, que nós transformamos o Projeto Cura, que era o calcanhar de Aquiles do Ivan, em as obras que o Ivan fez. Então mudar. O pessoal dizia, foi ele que fez. Eu não estou discutindo aqui o mérito do projeto, naquela campanha. O Projeto Cura, se ficou dívida, não ficou e tal. Foi obras que o Ivan fez. A Via 2 é obra do Ivan. Você sabia disso? E tal. O pessoal, é mesmo. Tal. Mesma coisa. Foi o Paulo que fez e foi muito. Aí as pessoas começaram a pensar, foi o Paulo que fez isso. Agricultores que depois, lá no interior, nós fomos conversar, eu ouvi na rádio, chegava o material, foi o Paulo que tirou aquela história toda da motosserra, que se as pessoas da cidade não sabem, mas se a Brigada Militar ou um órgão de fiscalização pegasse um agricultor com motosserra na bicicleta, lá no interiorzão, lá no interior do posterior, do anterior, lá no fundão, e não tivesse uma licença e tal, era apreendida a motosserra e o cara ia preso. Isso aí foi o Paulo que mudou. E eles não sabiam. Foi o Paulo quem fez, foi o Paulo que fez. O carvão, que a nossa região aqui, é importante na economia da região, o carvão, a Cássia Negra. O Paulo fez trabalhos belíssimos em cima disso aí, né? E ninguém sabia. A campanha mostrou que o Paulo fez. Porque os adversários sempre criam uma pecha, criaram em cima do Paulo. O Paulo não fez nada por Montenegro. E esse foi outro problema enorme que enfrentamos. O Paulo não fez nada. Vamos mostrar o que ele fez. Buscamos lá e mostramos de uma forma sem muitos rodeios. Foi o Paulo que fez, o carimbo, e foi aquilo ali, foi o Paulo que fez. O pessoal compreendeu. Então tem muita coisa. Olha, eu poderia ficar aqui 4h30 falando a respeito de detalhes e tal, não é? Que levaram a essa vitória e essa virada
histórica do Paulo. Porque o Paulo arrancou do zero, sem um tostão, sem nada. Quando víamos outros candidatos, né, com aquele mar de bandeiras na rua, de tudo, e a gente ali, eu não diria humilhados, né, mas com uma bandeirinha aqui, outra ali. O pessoal diz, o que vocês querem? Puxa, isso dá pena. Eu digo, calma, que o melhor da festa é esperar por ela. Gente, calma, porque nós sabemos o caminho que nós estamos trilhando. Né? Então a gente foi trilhando. Nada foi feito ao acaso. Né? Depois, claro, no fim, aí tentaram tirar o brilho dessa vitória, buscando, foi por isso, foi por isso. Não, foi um trabalho muito bem pensado e muito bem executado, sem recursos. As pessoas já gastaram 200 e poucos mil, que foi a prestação de contas. Olha, não um centavo, nem um centavo a mais do que aquilo. Só que aquilo ali foi gasto mais em pessoal do que material. Ou seja, as pessoas que estavam ali trabalhando recebiam salário, recebiam o seu ganho, pagamento de previdência, etc. Tem tudo isso, não é? A alimentação, que o pessoal come, eram 3 refeições por dia. Então, o gasto maior foi com esse pessoal. Material nós economizamos. Olha, chega até a ser engraçado. Nós tínhamos uma arte muito bonita para placas e tal, mas e dinheiro para botar aquela arte bonita nas ruas? E depois aquelas placas foram retiradas e tal. Isso aí é uma outra história, se o Adriano quiser saber também, saber o efeito que dá, né? Aí chegava o Adriano, por exemplo, no comitê. Pô, Adriano, dá um dinheirinho, nós temos que fazer uma placa. Porque hoje a tecnologia favorece, liga a máquina lá na empresa, lá eles rodam uma se tiver que rodar. Tá, mas quanto custa? Olha, é 90, a gente conseguiu por 85. Tá, toma aqui o dinheiro. Fulano, roda uma placa para nós. E aí tinha o pessoal que já montava ali com uma madeirinha que tinha e tal. Chegava outro, nos dá uma placa. Toma aqui a placa. Que depois foram retiradas por determinação judicial, porque constava ali os 4 partidos e a justiça determinou que era só PDT e PSOL. E aí foi aquele pavor, não é? Quando chegavam um em cima do outro no comitê, estão tirando nossas placas, o oficial de justiça com a brigada e tem um jornal cobrindo, e aquele pavor, e agora sim perdemos. E eu não, naquela minha tranquilidade, que poucos, eu no momento de tribulação eu fico tranquilo. Aí eu consigo, né? Então, nessa calma, nessa tranquilidade, eu digo, deixa retirar, que o povo vai se revoltar. Cada um que passar lá e ver essa retirada vai dizer, vamos votar. E isso, depois a gente mediu isso aí. O voto, tinha gente que estava meio indecisa e o voto veio para nós. Pela maneira. E a gente estava massacrado em televisão, o volume, enfim, e todo mundo, além de ver a nossa, de receber bem a nossa verdade, ainda sabiam da diferença financeira, que nós não tínhamos recursos nenhum. Então isso aí o povo também soube medir. Então, olha, tem N histórias belíssimas dessa campanha. Foi a mais... Eu tenho 10 campanhas eleitorais, não é? E graças a Deus eu posso dizer assim, olhar para essa lente e dizer, eu perdi só uma até hoje. Foi aquela da Yolanda em 2004. E sabem por que também eu perdi? Claro, o Percival Web fez uma excelente campanha, méritos total, né? Do Percival, do Caminhão, não estou desmerecendo, em absoluto. O Sandro fez um trabalho belíssimo aquela vez. Mas a gente sabia do potencial da nossa candidata e tudo. Ali, porque eu quis, internamente, na campanha, ser muito democrático. Campanha eleitoral, mesa grande, não funciona. Palpiteiro, mesmo os importados de outras cidades, né, são só palpiteiro. Tá bom. Campanha eleitoral se faz meio que ditatorialmente.